Fala pessoal, beleza? 300 anos após um incidente chamado A Queda, Dr. Ido, um cibercirurgião, encontra um ciborgue em um ferro velho na Cidade de Ferro. Apesar de seu estado, o cérebro do ciborgue está intacto e ainda está vivo. Ido o leva para casa e o repara. Quando o ciborgue acorda, ela se surpreende com sua nova forma. Ela se levanta com pernas trêmulas e se observa no espelho com admiração. Em seguida, o ciborgue desce as escadas lentamente para observar as pessoas que a trouxeram de volta. Ido verifica se há algum defeito nela, mas ela apenas diz que está com fome. Enquanto Ido a ajuda a descascar uma laranja, ela pergunta se o conhece e se ele sabe quem ela é. Ela chora ao perceber que não tem suas memórias, mas Ido a tranquiliza, dizendo que ela as recuperará eventualmente. Ido então a leva para fora, onde ela fica maravilhada com uma cidade suspensa no ar, Zalem. O ciborgue pergunta se ele tem um nome para ela, então ele a chama de Alita. Enquanto Ido mostra a Alita a Cidade de Ferro, ele explica como pessoas de todos os lugares chegaram após a queda, mas ninguém de lá tem permissão para ir a Zalem. Alita nota um programa esportivo na TV chamado Motorball, mas Ido diz que não vale a pena assistir. Quando Ido deixa Alita sozinha após pegar comida, ela compartilha sua comida com um cachorro de rua. Durante isso, ela nota um cartaz de procurado para um assassino que matou 6 mulheres. Um grande robô policial conhecido como Centurião chega, mas em vez de se afastar, Alita assume uma postura de combate. Então Hugo a empurra para um lugar seguro. No entanto, o cachorro ainda está no caminho do Centurião. Então Alita corre de volta para protegê-lo. Depois, Hugo elogia suas habilidades e percebe que ela é um ciborgue. Ido retorna e explica que Alita é nova no lugar. Quando Hugo vai embora, Alita o observa, mesmo enquanto Ido a puxa para longe. À noite, alguém ataca uma mulher por trás. Mais tarde, Alita acorda e nota Ido voltando para casa com sangue no braço. Na manhã seguinte, Alita observa Ido trabalhar e percebe um ferimento em seu braço. Seu paciente ciborgue diz que é vítima de ladrões de partes de corpos de ciborgues. Ele também menciona o assassino em série, então Ido diz a Alita para ter cuidado. Do lado de fora, Alita encontra Shiren, que a observa com interesse. Estranhada, Alita se afasta. Shiren então se encontra com Ido e pergunta sobre Alita, observando que ela está usando o corpo de sua filha falecida. Shiren conclui que Ido ainda não consegue deixar a memória de sua filha. Shiren oferece a Ido a oportunidade de trabalhar juntos para criar campeões de motorball, para que ela possa economizar dinheiro suficiente para voltar a Zalem. Ela acrescenta que Vector pode fazer isso acontecer. No entanto, Ido recusa, pois tem certeza de que não há caminho de volta para Zalem. Enquanto isso, Alita encontra Hugo jogando motorball com amigos, então ele a convida para se juntar. No entanto, Alita tem dificuldade em acompanhar o jogo e bate em um poste. Quando ela tenta marcar, Tandy derruba Alita e rouba a bola. Determinada a marcar um ponto, Alita chuta os pés de Tandy, fazendo-o tropeçar e permitindo que ela roube a bola e marque. Depois, Hugo oferece uma carona para Alita para casa. Enquanto se aproximam, Hugo aponta Zapan, um caçador de recompensas conhecido como Guerreiro Caçador, cuja espada chama a atenção de Alita. No dia seguinte, Hugo leva Alita para seu esconderijo secreto, onde eles veem Zalem. Ele aspira a viver lá e aponta que, como Alita foi encontrada no ferro velho, ela deve ter vindo de Zalem. Naquela noite, Alita nota Ido saindo. Então ela o segue e vê Ido perseguindo uma mulher com capuz. Ele prepara sua arma, então Alita salta para impedi-lo. No entanto, Ido percebe que é uma armadilha quando eles são encurralados por Grewishka e Romo, que reconhece Ido como um guerreiro caçador. Ido empurra Alita de lado enquanto luta, mas é imediatamente superado em número quando a mulher com capuz, Niciana, se revela como uma inimiga. Ido diz a Alita para correr, mas em vez disso, ela salta sobre Romo e o soca até a acabar com ele. Niciana revela seu corpo de ciborgue e balança suas lâminas em direção a Alita. Enquanto isso, Ido ataca Grewishka, mas não é páreo para ele. Em vez disso, Grewishka esmaga Ido na parede e diz para ele assistir às mulheres lutando. Depois de rolar para longe dos ataques de Niciana, Alita a chuta na parede, esmagando sua cabeça. Grewishka então a desafia. Alita desvia dos punhos dele e o chuta na cabeça. Enquanto ela desce para aplicar um golpe de machado, Alita vê uma memória de si mesma em uma batalha onde é chamada de 99. O chute de Alita quebra o braço de Grewishka, mas ele foge. Depois,
Ido reivindica a recompensa por Niciana, explicando que ele usa o dinheiro para oferecer reparos gratuitos na clínica. Alita o confronta sobre suas memórias, então Ido confessa que o corpo e o nome de Alita pertenciam à sua filha falecida. Sua filha estava confinada a uma cadeira de rodas, então Ido construiu um corpo de ciborgue para ela. No entanto, a verdadeira Alita foi assassinada depois que um dos pacientes enlouquecidos de Ido invadiu a clínica. Esse foi o motivo pelo qual Shiren o deixou. Ido se vingou, mas não encontrou paz mesmo após matar o assassino de sua filha, então se registrou como guerreiro caçador. Ido revela que o coração de Alita é alimentado por um micro-reator de antimatéria, que pode alimentar a Cidade de Ferro por anos. Desde a queda, essa tecnologia não foi mais criada, então Ido conclui que Alita tem mais de 300 anos. No local de Vector, ele exige que Shiren crie campeões de motorball para ele. Grewishka de repente arromba a janela e implora por reparo. Embora Shiren se recuse, ela reconsidera quando ele diz que foi Alita quem o feriu. No dia seguinte, Shiren nota que Grewishka está conectado. Embora Vector não esteja interessado em ajudar, sua disposição muda quando Grewishka fala com a voz de Nova, um poderoso cientista em Zalem. Quando Nova pergunta o que aconteceu com Grewishka, Vector e Shiren explicam que Alita o derrotou, embora perturbados com sua força. Nova deduz que o conhecimento de Alita das técnicas de luta Panzerkurst permitiu que ela causasse tal dano. Nova ordena que Shiren reconstrua Grewishka para que ele possa trazer Alita para ele morta. Nova então se transfere para o corpo de Vector e promete que levará Shiren a Zalem se ela o agradar. Enquanto isso, Ido e Alita descobrem que Grewishka foi retirado da lista de recompensas, então alguém deve estar protegendo-o. Imediatamente, Alita insiste em se tornar uma guerreira caçadora para se lembrar de seu passado. Ido se recusa a deixá-la, então ela foge. Alita se junta a Hugo em uma partida de motorball, onde ele explica que o campeão final de motorball ganha o direito de ir a Zalem. Durante o jogo, um jogador, Kinuba, e sua arma chamada Grindcutters chamam a atenção de Shiren. De repente, Tanji chama Hugo para um assunto importante, então eles deixam a partida. Quando Kinuba sai mais tarde, 2 motociclistas mascarados tentam derrubá-lo. Kinuba revida, mas mais figuras mascaradas o eletrocutam antes de o caminhão dos assaltantes chegar para puxá-lo para dentro. Enquanto a equipe remove as partes de Kinuba, Vector chega para elogiar seu trabalho. Hugo remove sua máscara, revelando-se a si mesmo e seus amigos como os assaltantes mascarados. Vector paga a equipe e diz para entregar as partes a Shiren. Depois, Vector finaliza Kinuba. No dia seguinte, Hugo e seus amigos levam Alita para fora da cidade. Eles explicam como a guerra exterminou tudo fora da Cidade de Ferro, e todas as cidades do céu caíram depois de enfrentarem a República Unida de Marte, ou URM. Apenas Zalem sobreviveu àquela guerra. Eles mostram a ela um navio de guerra da URM afundado, na esperança de desencadear a memória de Alita. Alita imediatamente o reconhece e caminha para dentro da água para entrar. Lentamente, rastejando pelo navio danificado, ela emerge da água e chega ao convés de comando. Ela abre outra sala com um enorme orbe dentro e, instintivamente, navega no painel de controle. O orbe então revela um corpo de ciborgue não utilizado. Alita leva o corpo a Ido e pede que ele substitua seu corpo por ele, mas ele recusa. Alita aponta que o navio de guerra respondeu a ela, então acredita que deve ter sido uma guerreira. Ido finalmente revela que ela é uma URM Berserker, uma das armas ciborgues mais avançadas já criadas, por isso ele não a unirá ao corpo. Com lágrimas nos olhos, Alita vai embora. Ainda determinada a se encontrar, Alita se registra como guerreira caçadora. Depois, Alita vai a um bar para caçadores de recompensas com Hugo. Zapan a nota e avisa que ela estará competindo com eles por mortes. Alita não se deixa abalar e, em vez disso, pede ajuda aos guerreiros caçadores para derrotar Grewishka. Os outros apenas riem da ideia. Zapan então oferece arrogantemente para treinar Alita, mas ela recusa o treinamento com alguém que gasta todo o seu dinheiro com o rosto. Insultado, Zapan a ameaça, mas ela apenas ri. Ele a agarra, mas ela rapidamente bate sua cabeça em uma mesa. Zapan balança sua lâmina em direção a Alita, então ela o chuta para trás. Alita se volta para os guerreiros caçadores, dizendo que não está impressionada com os chamados heróis da Cidade de Ferro. Ela desafia a todos, e eles devem ajudar sua causa se ela os derrotar.
Ela chuta as bebidas dos caçadores em seus rostos, instigando uma briga. Quando Alita está prestes a ser atingida, Hugo taze o inimigo para ajudá-la. Ido chega e tenta intervir. Ele ameaça parar de reparar todos gratuitamente, então todos param de lutar. De repente, o recém-reparado Grewishka chega, e Hugo imediatamente nota as Grind Cutters nele. Ninguém quer lutar contra Grewishka porque ele não tem uma recompensa por sua cabeça. Quando o cachorro de rua que Alita salvou começa a rosnar para Grewishka, ele elogia sua coragem, mas o mata. Embora com lágrimas nos olhos, o guerreiro caçador, McTeague, que tem afinidade por cães, ainda se recusa a lutar. Usando o sangue do cachorro para marcar seu rosto para a batalha, Alita enfrenta Grewishka. Imediatamente, Grewishka ataca com suas Grind Cutters, então Alita as evita. Grewishka faz um buraco no chão antes de pular para baixo e desafia Alita a segui-lo, então ela o faz. No subsolo, Grewishka explica que o local atual é onde ele costumava viver e onde ele matará Alita. Alita salta sobre Grewishka, tentando arrancar seu braço, mas ele está mais resistente do que antes. Usando sua nova arma, Grewishka ataca Alita continuamente, que desvia. Alita aplica um chute que empurra Grewishka, mas é cortada na perna. Imediatamente ele continua seu ataque, então Alita se esconde atrás de um pilar. Grewishka menciona que foi salvo pela mesma pessoa que molda o destino de Alita, Nova. Quando ela tenta atacá-lo de frente, Grewishka consegue cortar o corpo de Alita em pedaços. De repente, ela tem outra lembrança em que sua instrutora de artes marciais, Gelda, lhe disse que Nova era o inimigo. No presente, Alita usa seu braço restante para se levantar e perfurar o olho de Grewishka. Antes que Grewishka possa retaliar, Ido e Hugo chegam. McTeague solta seus cães ciborgues em Grewishka como vingança pelo cão vadio, forçando-o a fugir. Depois disso, Ido carrega o corpo de Alita. Ao vê-lo, Shiren o ridiculariza por tentar substituir sua filha por Alita. Sem outra escolha, Ido reúne Alita com o corpo do Berserker da URM, que se adapta à imagem subconsciente de Alita. Quando ela acorda em seu novo corpo, imediatamente agradece a Ido e o exibe. Descobrindo que Alita pode produzir fogo na ponta do dedo, Ido explica que está gerando um arco de plasma, mas não sabe como Alita consegue controlá-lo. Ido então a lembra que seu corpo é apenas uma carcaça e que cabe a Alita decidir como usá-lo. Alita logo caminha com Hugo para mostrar as novas funcionalidades de seu corpo. Depois de notar que ela está muito mais sensível ao toque, Hugo faz Alita fechar os olhos enquanto se inclina para beijá-la. Enquanto isso, Nova, ainda no corpo de Vector, ordena que Grewishka destrua Alita. Ele observa que ela é a última das melhores armas da Tecnarquia URM, portanto, Nova quer o coração de Alita. Odiando como Nova assume o controle de seu corpo, Vector decide formular seu próprio plano. Ele convida Hugo para uma bebida e elogia sua determinação. Hugo garante que está trabalhando duro para conseguir 1 milhão de créditos para enviar a Vector a Zalem, mas Vector está interessado em discutir Alita. No dia seguinte, Alita visita Hugo. Ele confessa que, após conhecê-la, está reconsiderando deixar Zalem. No entanto, Alita não permitirá que Hugo abandone seu sonho, então ela insiste em ajudar Hugo a juntar dinheiro. Alita até oferece seu coração URM, acrescentando que eles podem simplesmente encontrar um substituto barato para ela. Hugo recusa, não querendo que Alita se sacrifique por ele. Alternativamente, Hugo sugere que Alita se junte ao Motorball e se torne uma campeã. Logo, Alita se prepara para o jogo, enquanto Ido adiciona equipamentos de segurança nela, já que ele não sabe como consertar a tecnologia URM. Desconhecido para eles, Vector contratou a ajuda de guerreiros caçadores para matar Alita enquanto joga Motorball. Enquanto isso, Hugo chama Tanji, que está atualmente roubando peças de um ciborgue. Quando Tanji o confronta, Hugo admite que quer desistir do que estão fazendo. Quando Tanji especula que é por causa de Alita, Hugo o empurra contra a parede. Os amigos se envolvem em uma briga, mas param quando Zapan chega. Ostracizando Hugo por seus caminhos de ladrão, Zapan menciona que Alita pode perdoá-lo se ele estiver morto. Hugo aponta que não tem uma recompensa em sua cabeça, então Zapan mata a vítima de Tanji e a incrimina em Hugo, tornando-o assim um alvo. Tanji tenta defender Hugo, mas Zapan rapidamente corta Tanji ao meio. Imediatamente, Hugo joga munição incendiária em Zapan e escapa. Enquanto isso, Ido percebe que os jogadores não são desafiantes, mas guerreiros caçadores.
Ao ver Alita entrar no campo de jogo, Vector fica satisfeito que Hugo a trouxe até eles. Antes que o Motorball comece, Ido avisa Alita que seus oponentes estão tentando matá-la. Embora em desvantagem, ela ainda decide que pode enfrentá-los todos. Quando a bola é lançada, Alita corre para ela enquanto seus oponentes imediatamente a atacam. Alita agarra a bola e a usa para atingir um oponente, enviando-o com sucesso de volta e atingindo os outros ciborgues. Enquanto a multidão aplaude, Alita continua a atingir seus oponentes com a bola, até mesmo decapitando um. À medida que o jogo avança para uma batalha, Alita joga a bola em um inimigo e enfrenta os outros. Apesar de sua estatura menor, Alita derrota impecavelmente um oponente maior. No meio da batalha, Hugo chama Alita por ajuda contra Zapan, então ela sai para salvá-lo. Os guerreiros caçadores continuam a persegui-la fora da arena. Quando 2 guerreiros caçadores a alcançam, Alita puxa um inimigo para ser cortado por outro, então manipula as correntes para esmagar o último oponente em um triturador. Logo, Zapan alcança Hugo, mas Alita o chuta para longe. No entanto, Alita vê Hugo em um sinal de recompensa, indicando que ele é procurado por assassinato. Hugo confessa que desmontou ciborgues por peças, mas afirma que nunca matou ninguém. Alita ainda escolhe proteger Hugo e o joga contra a parede. Quando Zapan a lembra que ela está violando o código dos guerreiros caçadores ao impedi-lo, Alita reivindica a morte para si mesma. Alita se aproxima de Hugo, mas hesita. Então Zapan o esfaqueia. Centuriões chegam para coletar a recompensa. Então Alita foge com o corpo moribundo de Hugo. Alita espera levá-lo até Ido, mas Hugo a lembra que os centuriões os matarão se ela fizer isso. Hugo confessa que rasgou os ciborgues, embora assegure que queria desistir porque a ama. Shiren encontra os dois, mas quando Vector liga para ela, ela diz que eles se foram. Quando Alita sai, ela apresenta a cabeça de Hugo. No entanto, Zapan percebe que a cabeça de Hugo está presa ao corpo de Alita, mantendo-o vivo. Zapan tenta pegar Hugo, mas os centuriões interpretam isso como ele roubando a recompensa de outra pessoa, permitindo que Alita pegue a espada dele e corte seu rosto. No dia seguinte, eles conectam a cabeça de Hugo a um corpo ciborgue com a ajuda de Shiren. Ido revela que a única maneira de chegar a Zalen é se tornando campeão de Motorball, então Hugo não poderia ter comprado seu caminho até lá, apesar das alegações de Vector. Quando Alita pergunta como ele sabe, Ido confessa que nasceu em Zalen, mas Nova exilou sua família por causa da doença de sua filha. Enquanto isso, Vector questiona por que Shiren deixou Alita ir. Shiren argumenta que é uma médica e uma mãe. Portanto, ela encerra sua parceria com ele. Ao ouvir isso, Vector atenta para ir a Zalen, mas Shiren percebe que o que ela quer não está lá. No entanto, ao se afastar, algo bloqueia seu caminho. Finalmente, Alita sai para confrontar Vector. Quando os centuriões exigem que ela entregue sua arma, ela usa a lâmina de Zapan para cortá-los facilmente. Ela logo entra no escritório de Vector, confrontando-o sobre suas mentiras para Hugo. Vector defende que cumpre sua promessa de enviar pessoas para cima. Então ele mostra as partes desmembradas do corpo de Shiren, que ele está enviando para Nova, já que é a única maneira de chegar a Zalen. De repente, Grewishka chega e atinge Alita. Enquanto está com dor, Alita vê um vislumbre de quando lutou contra Zalen. Uma barreira dizimou sua equipe no tubo que conectava Zalen à Cidade de Ferro. Quando ela quase caiu, Gelda a segurou, lembrando-a de concluir a missão e destruir Zalen. O corpo de Alita se regenera do ataque de Grewishka. Grewishka a ataca novamente, mas Alita corta seus Grind Cutters, e então corta seu corpo ao meio. Vector então implora por sua vida, mas ela chama por Nova em vez disso, que fala através do corpo de Vector novamente. Nova diz a Alita que ela superou suas expectativas, então ele não a impedirá por enquanto. Alita afirma que não precisa da permissão dele para viver, mas Nova insinua que outros podem. Ele observa que eles podem rastrear Hugo, acrescentando que ele desfruta da imortalidade assistindo outros morrerem. Irritada, ela mata o corpo de Vector. De repente, Ido chama Alita, dizendo que Hugo está sendo caçado, então ele está indo para Zalen. Alita logo o encontra nos tubos que conectam as cidades e tenta pará-lo. Hugo argumenta que ele morrerá se ficar na Cidade de Ferro, já que há uma recompensa por ele. Alita insiste que é exatamente onde Nova quer que ele esteja para chegar até ela. Hugo aponta que eles sempre estarão fugindo se ela ficar com ele, mas Alita afirma que pelo menos estarão juntos. Justo quando Hugo reconsidera, Nova implanta a barreira. Hugo acaba sendo cortado e cai do tubo. Alita tenta alcançá-lo, mas seu corpo ciborgue começa a se desintegrar.
Hugo agradece a Alita por salvá-lo pouco antes de cair, enquanto Alita só pode gritar em desespero. Meses se passam, e Alita agora é uma competidora na Liga dos Campeões de Motorball. Apesar de ter a chance de ir a Zalem, ela ainda está de luto pela perda de Hugo. Enquanto ela entra na arena, todos os olhos estão sobre ela, inclusive os de Nova. Finalizando assim nosso recap de hoje, pessoa. Se inscrevam, curtam e compartilhem, e me contem nos comentários o que acharam do filme. Valeu e até mais!